Boa noite, amados. Aleluias. Obrigada, Pai. Aleluias. Obrigada, Jesus. Pode se assentar. Obrigada, Pai. Um borboletário aqui, né? Faz tempo que eu não venho. Mas mesmo com o tempo que não venho, é sempre uma honra e um privilégio. Amém? Poder estar aqui, poder servir os meus irmãos, né, da mesa do Senhor. Amém? Muito obrigada, louvor. Muito obrigada. Eu serei breve, daqui a pouquinho vocês já estarão aqui novamente. Amém? Tá tudo bem com vocês? Amém. Tudo bem mesmo, né? Hoje vai estar, hoje eu vou falar de um tema que vai ter que estar tudo bem. Amém? Você sabe, né? Eu, os coleguinhas e eu. Amém? Eu queria que a mídia colocasse aqui pra gente os valores da igreja. Aleluias. Obrigada, Pai. Esses são os valores do Ministério Verbo da Vida. Amém? Mas todos esses valores, se nós formos olhar um a um, todos eles têm na Bíblia e tem muitas coisas sobre isso. Amém? O pastor falou aqui no domingo sobre vida de fé. Amém? Eu queria falar hoje com vocês sobre unidade e amor. Eu falei para uma pessoa que eu ia falar sobre unidade e amor e ela falou, é a sua cara. Não sei porquê. Aí, mas tudo bem. Mas hoje nós vamos falar de unidade e amor, uns valores do ministério. Amém? De verdade, eu tinha outras coisas. E aí, sabe quando você vai lendo e não vem aquele... Sabe, né, Marco? Não vem aquele joinha lá do céu, aquela confirmação. Não, pai, mas o senhor não pode deixar para muito em cima da hora. Eu não consigo agir dessa forma. Não trabalho assim, entendeu? E aí, depois eu anotei algumas coisas, mas eu sei que o Senhor vai encaminhar mesmo. Amém? Hoje, nessa noite, eu trouxe uma amiga minha de infância. A Jéssica, vocês lembram quando eu falei na minha época do Barretinho? Não sei contar nada. Vocês se lembram? Então, a Jéssica me conhece dessa época. Mas, Jéssica, fique à vontade. Você está na casa mesmo do seu pai. Amém? A Bíblia diz que existe amigos mais chegados que irmãos. E você se faz manifesta essa palavra na minha vida. Amém? E aí a gente se desencontrou um pouquinho ali depois da adolescência, mas a maternidade é uma bênção, né? E aí hoje já troca remédio, médico, essas coisas assim, né? De mãe, todas essas coisas. Mas ela é uma bênção na minha vida, eu sou muito grata a Deus por ela e pela família dela. E estou muito feliz porque ela está aqui hoje. Amém? Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre unidade e amor. E quando nós falamos de unidade, nós já podemos ter a certeza de que unidade vem de Deus quando nós sabemos que Deus é a Trindade, amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós falamos da Trindade, nós falamos do exemplo vivo, que é o Pai, a unidade. Ele é a unidade, amém? E nós conseguimos viver em unidade hoje por conta do Espírito, por conta do amor que foi derramado em nós, amém? Quando eu estava fazendo rema, eu e o André nós estávamos fazendo rema e a Sandra Monteiro deu uma aula que chama Família Cristã. Isso, Marco. E aí, ela ensinou a importância da unidade no casamento. Então, hoje, a gente pode trazer para a igreja, né, para esse contexto, que é os exemplos até, né, mais, né, a unidade dos coleguinhas, mas assim... Mas eu queria que você levasse também para a sua família, para o seu emprego, para o seu casamento, amém? Vários exemplos e eu sei que o Senhor vai encaixar cada um aí na sua vida. E aí a Sandra Monteiro disse para nós, das aulas dela, ela falou assim, você não pode viver... Você já pensou um casal? O homem, eu quero um apartamento. E a esposa, não, eu quero uma casa. Não, eu quero um apartamento. E eu quero uma casa. E aí ela disse... Glória a Deus, eles podem ter os dois, está tudo bem. Mas enquanto eles não conseguiram um, eles precisam entrar num acordo. E aí ela falou que quando não existe esse acordo, essa unidade, onde eu quero um apartamento e o outro eu quero uma casa. Amém? Essa unidade, essa concordância precisa existir. Amém? E ela falou várias coisas, mas era só
esse exemplo mesmo que eu queria trazer para vocês. Eu queria ler aqui com vocês Mateus 18, 18, 19. E eu queria dizer para você que Deus se move num ambiente de unidade. Mateus 18, 19 diz assim: Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, se-lhes-á concedido, por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui nós podemos ter a certeza de que a unidade vem de Deus. Amém? Que é mesmo esse trabalho em conjunto. Eu queria ler com vocês aqui um textinho, queria que vocês ficassem comigo. É bem legal eu vi esse textinho aqui, eu queria ler com vocês. Chama assim, ó, Assembleia na Carpintaria. Amém? Estão comigo? Ó, Assembleia na Carpintaria. Contam que na carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa fazia demasiado barulho e, além disso, passava muito tempo golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu também a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. Aleluias! A lixa acatou, com a condição de que expulsasse também o metro, que sempre media os outros, segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro. Juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro, o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou. E disse: Senhores, ficou demonstrado que ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades. Aleluias! Com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos-nos nos nossos pontos fortes. Aleluias! A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar as asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram a alegria pela oportunidade de poderem trabalhar juntos. Aleluias! Ocorre o mesmo com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outras, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade, os pontos fortes de outros florescem. As melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos, qualquer um pode fazê-los. Mas encontrar qualidade, isso é para os sábios. Aleluias! E sabe, amados, qualquer semelhança é mera coincidência. Uma lixa. Mas você pensou, o móvel está lá no meio da sua casa, você passa e entra uma ferpa. Não dá, a lixa é necessário, né? O martelo. Pá, pá, pá. Amém? O parafuso. Aquele que pode até enrolar um pouquinho. Amém? Então, um é no 110, o outro é no 220, mas mesmo assim a gente precisa se adaptar e viver em unidade. Amém? Porque a unidade é do Senhor. Eu queria ler Salmo 133. Nós vamos ler bastantão, amém? Aleluias. Salmo 133. Vocês viram, né? Salmo 133 diz assim, ó. Já começa bonitinho, ó. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Ali é um lugar. Não é? Quando fala assim, vamos ali comigo, né? Pega o negócio ali para a mãe, não é assim? Então ali é um lugar. Então ele diz assim, ó, ali onde ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde? Ali no lugar de unidade. Amém? Ali onde vive unidos em unidade os irmãos. Amém? É ali. É o poder, a demonstração do poder da unidade. Amém? Ali. No lugar de unidade. Aleluias. A unidade, ela atrai a manifestação da unção. Uau, gostei também. Achei legal essa frase. Unidade atrai a manifestação da unção. Muito legal. Eu queria ler alguns versículos com vocês, seguidinhos aqui, para a gente poder entender pela palavra o poder da unidade. Eu queria ler lá em Atos 4, 24. Atos 4, 24 diz assim, ó. Vamos comigo, eu vou acelerando, mas nós vamos chegar, amém? Atos 4, 24 diz assim, ó. Ouvindo isto, unânimes, amém? Levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Agora você pula lá para o 31. Depois você pode ler inteiro, você vai entender todinha a história lá. Mas aí em Atos 4:31 diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. A unidade daquele povo fez aquele lugar tremer. Amém? Deu para entender? A unidade daquele lugar. Porque lá no 24 diz isso, unânimes, levantaram a voz a Deus. Amém? Eu queria ler também Marcos 2, no 3. Marcos 2, 3. Marcos 2, 3 diz assim, ó. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por conta da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito, o que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Então, Cristo estava dentro de uma casa, aquele lugar estava muito cheio, e tinha aqueles amigos, aqueles 4, que estavam querendo levar esse paralítico para ser curado. E não tinha como passar pela porta, não tinha jeito de chegar lá. E eu fico pensando, como que eles subiram com um leito, com um homem no leito, abriram um pedaço do telhado e colocaram ali? Unidade. E a unidade daqueles irmãos fez um milagre acontecer na vida desse rapaz. Agora você já pensou a nossa unidade, conseguir cooperar, contribuir para o milagre na vida do nosso irmão? Aleluias. Amém? Aleluias. Eu quero 4 amigos desse. 2 Crônicas 5:13. Acho que eu não vou saber falar essa palavrinha aí. E quando como que lê aí, pastor? Uníssono. Uníssono quer dizer, eu li lá, quer dizer unidos. Tudo no mesmo propósito. Obrigado, viu? Os universitários. Quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhes graça. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Tamanha unidade que a glória do Senhor encheu aquela casa. Já pensou? O pastor chegar aqui e não conseguir nem pregar. Ah, aleluia. Ó, mas aí é sério, gente. Volta aqui. Ó, sem bobice, hein? Hoje nós temos visitante também. Ó, eles em união, em unidade, eles conseguiram encher aquele lugar com a glória de Deus. Amém. Aleluias. Obrigada, Pai.
Em Atos 2:1. Vamos continuar lendo aqui um pouquinho, tá bom? Atos 2:1. Estão entendendo? Tá tudo bem? Aleluias. A câmera não devia ficar assim. Devia ficar assim, ó. Pra vocês verem a carinha dos seis. É muito engraçado. Por isso que eu pergunto, tá tudo bem? Tá tudo bem? Atos 2:1 diz assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam assentados. Aleluias! Deus se move num ambiente de unidade. Deus se move onde há unidade. Amém? Mas eu queria dizer para vocês que o contrário também é verdade. Aleluias, ficou um silêncio. Pastor, eu vou trazer uns grilos para pôr aqui. Que cric, cric. Uns grilinhos verdes. Ó, a falta da unidade também dificulta o ambiente, dificulta também a manifestação do Espírito, dificulta os milagres, o sobrenatural do Senhor. Essa unidade, essa unção de glória. Amém? Em Gênesis, não precisa nem colocar, mas em Gênesis 11 conta a história da Torre de Babel. Antes de eu ler a Bíblia, para mim, Torre de Babel era só novela. Mas aí tem em Gênesis 11. Eu também não sabia antes, mas agora eu sei. Em Gênesis 11 conta a história da Torre de Babel. E aí, quer ver? Diz aqui, ó. E aí, esse povo da Torre de Babel, eles estavam fazendo algo que o Senhor nem estava no negócio. Presta atenção, era um povo unido que o Senhor não estava no negócio. Mas eles estavam conseguindo avançar no propósito. Por quê? Por conta da unidade. E aí, no 11:6, diz assim: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Isso eles sem o Senhor. E aí, quando você vê lá no 9, o Senhor diz assim, ó. Não, antes disso, acho que é no 8, o Senhor diz assim, ó. Desçamos e confundamos a linguagem. No 9 diz, depois de confundir a linguagem, eles se dispersaram. Amém? Então, aquele povo estava lá, unido. E mesmo eles estando fazendo algo que o Senhor não estava no negócio, Deus disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Amém? E aí quando o Senhor desceu lá e dividiu, né, e confundiu a linguagem, eles se dispersaram. E aí nisso nós podemos ver que o Senhor confundiu a linguagem porque Ele não queria que aquilo acontecesse. Amém? Mas eu vejo também que por muitas vezes isso acontece conosco. E não é Deus que está confundindo a nossa linguagem. Aleluias. Senhor, eu falei... Não. É unidade, é amor, Pai. Os coleguinhas. Vamos devagar. Amém? E se hoje, amados, aquele povo não tinha o Senhor. E o Senhor disse que nada que eles tentassem fazer podia dar errado. Já pensou? E hoje, imagine hoje, nós temos essa palavra, temos o Espírito Santo dentro. Aleluias. O que nós não podemos fazer em unidade? Aleluias. E aí nós podemos sim pensar em prédio, em parede, mas não pense só nisso. Aleluias. Pense em transformação, pense em cura, pense no sobrenatural. Aleluias. Pense em milagres. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou. Aleluia. Amém? Cura, libertação, transformação, restauração. Todas essas coisas nós podemos fazer, podemos alcançar em unidade, com o Senhor no centro. Hoje o Espírito Santo habita dentro, aquele povo não tinha o Senhor como o centro, não como o cabeça. Hoje nós somos um corpo e Cristo é o cabeça. Amém? Então hoje nós temos muito mais qualidades, nós estamos muito mais à frente, nós podemos avançar muito mais, porque aqui ele diz, nada, não há restrição para tudo que intentam fazer. Amém? E o inimigo vem fazendo algumas coisas desse tipo, de confundir mesmo a nossa linguagem. Em família, em igreja. Amém? Porque se ele confundir a linguagem, ele dispersa. Se ele confundir a linguagem, se ele acabar com a unidade, ele dispersa. Amém? Aleluias.
O inimigo, ele tem essa artimanha para com a gente, com os filhos de Deus, mas no reino dele, ele não aceita divisão. Ele não aceita confusão. Amém? Aleluias. E uma casa dividida é uma casa onde a maldição se estabelece. Eu queria ler com vocês Malaquias 4:6. Aleluias. Tá tudo bem? Falei muito alto, né? É que eu já não falo baixo, né? Malaquias 4:6 diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para que eu não venha. Mas aqui ele diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Mas o contrário também é verdade. Amém? Se os corações não tiverem convertidos uns aos outros, maldição se estabelece. Amém? Aleluias. Aline, nós falamos um pouquinho da unidade. E o amor? Eu gosto. Você põe para mim aqui a missão da igreja, por favor? Aleluias. Vocês podem dar um aleluia para ajudar a pregadora da noite. Olha lá, a missão é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Amém? A visão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e a palavra da fé e o amor. Aleluias. Obrigado pela ajuda. E aí, em 1 Coríntios 13:13 diz assim, ó. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, porém, o amor destes é uma como que é? Porém, o maior destes é o amor. Perdão, viu? Foi erro de vista aqui. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Amém? Então, se você for só com a palavra da fé, vai faltar o amor. Aleluias. Perguntaram por Kenneth Hagin, eu não me recordo qual o livro, mas perguntaram para ele em um desses e a pergunta foi o seguinte: o senhor escreveu tantos livros, tem uma conexão direta aí, né? Wi-Fi 5G potente. O que corta a longevidade de pessoas no plano de Deus? E Kenneth Hagin responde: o que corta a longevidade de pessoas no plano de Deus é a falta do amor. Aleluias. Enrolei, mas deu para entender? Amém? 1 João 3,14. Aleluias. Aleluias. 1 João 3,14 diz assim, ó. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aleluias. Então nós sabemos que unidade é algo muito importante e vem direto do coração de Deus, mas o amor também. Amém? Aleluias. O amor foi derramado em nós, né? Como diz lá em Gálatas. Não foi assim, colocadinho conta-gota. Amém? Ele foi derramado, ele foi jorrado. Ele foi jogado em nós. Amém? Em João 3,16 diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas quando eu leio esse versículo, eu entendo que o Senhor, Ele teve outras alianças antes dessa, e em Cristo Ele teve uma aliança perfeita. Amém? Essa aliança perfeita, que vai perpetuar para sempre. Mas quando diz assim, ó, Ele entregou o seu Filho por amor. Se você manda falar que eu vou cortar uma unha da Alice, eu não corto. Eu não deixo arrancar uma unha. Né? Mas Ele não, Ele entregou o Filho dele por amor. Amém? Por mim e por você. Mas quando eu também penso nesse versículo, eu penso que Ele não ficou pensando. Eu vou ver como que Ele se comporta. Vou ver se Ele vai ler a minha palavra. Eu vou ver se Ele vai viver comigo mesmo. Vou ver se o coração dele vai estar disposto mesmo a me servir. Não, Ele só entregou. Amém? E com isso eu aprendo que a responsabilidade de amar é minha e sua. Amém? Porque Ele apenas entregou. Essa responsabilidade de, quando diz assim, Ele entregou o seu Filho por amor, foi uma responsabilidade dele. E nisso nós aprendemos que essa responsabilidade de amar é nossa. Amém? Aleluias. Quando eu vim ministrar aqui sobre o caráter de Deus e a bondade, eu contei um pouquinho dos testemunhos das vidas, das coiseiras, né, que acontece.
E aí, nisso, eu falei um exemplo, e eu quero citar ele aqui novamente, que quando eu me converti, eu morava lá no Jardim Primavera, num bairro lá em Roseiro, lá em cima, sozinha já. E aí eu descia de bicicleta e passava na frente daquela igreja bombando. E eu ficava com uma vontadinha de entrar, mas não entrava, não. Aí um dia eu fui convidada. Aí fui. Nossa, na sexta-feira tem uma oração lá, ó. Tchá, tchá, tchá. Coloquei até coque e fui. Aí cheguei lá por conta dessa oração e fiquei lá e fui muito bem recebida. O anjo daquela igreja me ensinou muitas coisas. E aí, depois de um tempinho, ela disse assim que era uma campanha, oração, né? Chame como queira, mas eram 7 semanas, 7 sexta-feira, das 11 à meia-noite. Pensa, Breno, era as do coque mesmo. Das 11 à meia-noite. Aí ela disse assim, mas eu falei, mas por quê? Como que acontece essa oração? Como que é isso? Então, você vem das 11 à meia-noite e aí todo mundo ora separado, depois oramos junto e cada um com o seu propósito. E aí quando eu estou falando para vocês de amor, de responsabilidade, de amar e que essa responsabilidade é nossa, eu contei aqui também que eu passei a minha adolescência toda quase sem falar com meu pai. E literalmente, se ele estivesse numa calçada, eu ia na outra. Se eu fosse numa padaria, o carro dele estivesse lá, eu não entrava. Se o carro dele estivesse no mercado, eu não entrava. Era literalmente assim. Ele num lugar e eu no outro. Só que quando eu fui lá e eu me converti, conheci a Cristo, eu falei, pai, mas não faz muito sentido, né? Todo esse rancor, essa mágoa, esse negócio. E aí eu peguei e eu lembro que essas 7 semanas eu fiz, mas fiz o rano, amado. Nossa. E fiz, pai, em nome de Jesus, o Senhor precisa me ajudar. Eu preciso amar, eu preciso liberar perdão. Eu preciso amar, esse sentimento precisa sair de mim. Eu preciso ser melhor. Esse era o meu pedido para aquelas 7 semanas. E glória a Deus, né, que Deus fez esse milagre. Mas sabe, amados, que a responsabilidade de ir lá e de perdoar e de romper isso e de amar foi minha. Amém? Eu sei que é um exemplo vago, cada um pode colocar, né, o seu, mas essa responsabilidade de amar e de rasgar mesmo o coração e de dizer para o Senhor, pai, eu não quero carregar esse tipo de coisa, é minha responsabilidade. Então, nós temos essa responsabilidade de amar. Amém? E como eu disse aqui, amar não é uma opção. Amar é um mandamento. E um novo mandamento os deixo. Amém? Amar. Aleluias. Vocês estão muito sérios. Vocês estão muito sérios. Nossa, Deus do céu. Agora eu sei que o pastor passa. Aleluias. Deixa eu ver aqui onde eu estou, porque eu fui demais para lá. E aí eu anotei aqui umas coisas algumas coisas que limitam, que atrapalham, que nós andemos mesmo numa verdadeira unidade. Uma dessas é essa falta de perdão, falta de amor. E aí eu até escrevi aqui, falta de perdão, brigas e contendas. Mas eu queria dizer para vocês que crente não briga. Crente tem excesso de comunhão. Amém? Crente não briga, crente tem excesso de comunhão. Então, isso aqui, ó, eu vou até pular. Glória a Deus, aleluia. E sabe, amados, que muitas coisas podem atrapalhar que nós vivamos essa verdadeira unidade, que é o que o Senhor tem. Amém? Aleluias. Vocês riem, né? Então, eu assisti uma ministração esqueci o nome dele agora, é Tiago Garcia. E aí ele estava falando também sobre o amor, e ele disse assim que a gente fica escolhendo quem amar. A gente fica escolhendo quem vai amar. E ele disse, eu também ri, Bia, que eu pensei, meu Deus, é verdade esse bilhete. Mas aí, amados, o que eu penso é que nós devemos amar independente de. Se ele concorda comigo, eu amo. Se ele não concorda, eu não amo. Eu sei que para o mundo pode ser loucura. Mas nós já sabíamos, a Bíblia já disse isso. Mas se eu concordo com ele, eu amo. Mas se eu não concordo, se ele concorda comigo, eu amo. Se ele não concorda, eu também amo. Se ele me faz bem, eu amo. Mas se ele não me faz tão bem assim, eu também amo. Aleluias. Se ele me beneficia em algo, eu amo. Mas se ele não me beneficia, eu também amo.
Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Mateus 6,14. Vocês aprenderam, né? Que crente não briga. Fora o Dedé, acho que eu não tive excesso de comunhão com ninguém aqui. Ai, Jesus. Glória a Deus. O que eu... Não, fora ele, porque ele não vale. É café com leite. Não, ele não vale. O coleguinha mais próximo, assim, não vale, gente. Aí não dá. Mateus 6, 14. Vocês riem, né? Ó, Mateus 6, 14 diz assim: porque se perdoais os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aleluias. E aí, quando nós olhamos para esse versículo, nós pensamos, nossa, acho que é mais fácil perdoar o coleguinha mesmo, né? Pensa. Amém? Eu queria ler também 1 Coríntios 1,10. Está tudo bem? Aleluias. Eu já vou encerrar daqui a pouquinho, tá bom? Não, para nós não perder o freguês. Quinta-feira. Aleluias. 1 Coríntios 1,10 diz assim, ó. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? Que faleis todos a mesma coisa. Aleluias. Eu sei, amados, que nós não vamos concordar com tudo sempre. E está tudo bem. Amém? E está tudo bem. Glória a Deus por isso. Mas nós andamos em unidade porque nós temos o Espírito Santo dentro. Porque nós amamos. Porque nós entendemos o propósito. Aleluias. Amém. E sabe uma outra coisa que eu também fiquei lá em casa, lendo e orando, uma coisa que já me atrapalhou a viver em unidade, eu vou falar para vocês, porque isso já aconteceu comigo. Mas eu queria dar um exemplo. Eu até vou dar um exemplo da Alice, porque daí minha Alice não tem problema, né? Quando a Alice nasceu, como eu já contei aqui várias vezes, ela nasceu com o hipotireoidismo congênito. Ela não tinha os hormônios necessários para o desenvolvimento, e nós fomos para São Paulo, fomos para um médico, para o outro, e tratou. E quando acho que ela tinha 3 para 4 anos, não, ela tinha uns 3 anos, e até então, amados, eu escutei uma ministração do Eliezer Rodrigues, e ele ensinou, que ele falou, tudo que tiver na sua vida com dificuldade, eu também já disse isso aqui, tudo que tiver na sua vida com dificuldade, com alguma coisa, você declara seco desde a raiz. Seja o que for, eu declaro isso seco desde a raiz. E eu peguei isso para mim e eu comecei a declarar, tudo bem, era só um remédio e tal, mas eu declarava, pai, eu declaro ela curada. Eu creio no Senhor, a sua palavra diz que o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Eu declaro cura sobre a vida dela. Eu declaro esse hipotireoidismo secando desde a raiz. E assim foi durante muitos anos. E aí, quando ela estava ali com uns 4 anos, o doutor disse para mim assim, olha, existe um hipotireoidismo progressivo. Ele, tipo assim, é 1 em 1 milhão. Mas os hormônios dela estão produzindo, o corpo dela está produzindo hormônio. Amados, aquilo eu peguei. Porque até então eu não tinha base na medicina. Eu só tinha base bíblica. Só não, né? Já é tudo. Mas assim, aí eu peguei aquilo. Daí eu comecei também. Falei, não, pai, então ela tem ela é curada em nome de Jesus. Só que ela, desde pequenininha, eu incentivava ela, né, a correr, né, a pular, a dançar, a louvar mesmo. E aí eu falava para ela assim, você é curada. Ela, tchá, 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 tchá. Você é curada. E ela, tchá, 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 dava as voltinhas dela, né? Até um dia Eliette falou, olha, essa está pegando a cura pela fé mesmo. Aline, o que isso tem a ver com unidade? Pera, vamos chegar lá. Aí, amados, eu sempre incentivei ela a fazer isso mesmo. Filha, ora, pula, sabe? Faz alguma coisa, mas a fé tem uma ação correspondente. Amém? E até esses tempos atrás, acho que foi meado do ano passado, e ela faz os exames periódicos e eu vou continuar fazendo, até quando ele pedir.
E aí ele falou assim, olha, os exames são meio estranhos e tal, e ele pediu vários exames. Pediu ultrassom, pediu tomografia, pediu outros exames, e eu fiz. Quando chegou lá, ele abriu os exames, ficou com uma cara de ué, e ele disse, ué, achei estranho, porque os outros exames, aí eu achei que a gente ia colocar o medicamento de novo, e ela ri, porque eu soltei um amém, lá no meio do consultório. E aí, quando nós estávamos vindo desse dia, e eu falei, viu, filha, você é curada, você é curada, você é curada. E aí ela chega aqui, mãe, agora eu vou dar uma carreira que eu sou curada. Amém? Aline, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Porque às vezes as pessoas podem olhar, eu estou dando esse exemplo da corrida, é só um exemplo. Amém? Porque às vezes as pessoas podem olhar e pensar, nossa, que bobeira. Sabe? E sabe, amado, se você estiver vendo alguém chorar, debruçar, pular, correr, espernear, às vezes a gente não sabe a pressão que aquela pessoa está passando. A pressão que ela está vivendo. Mas ela não deixa de vir, ela não deixa de declarar, ela não deixa, sabe? E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes isso atrapalha a nossa unidade. O porquê? Porque você já olha aquela pessoa e fala, não, vou ficar na minha mesmo. Passei igual ele, não vou querer. Estou de boaça na minha. Amém? Então eu sei porque isso já me atrapalhou. A ponto de não querer me envolver com as coisas de Deus, de não querer viver em unidade. Mas sabe, amados, viver em unidade tem um preço, mas também tem uma recompensa. Aleluias. Aleluias. Obrigada, Pai. E sabe que eu sempre digo aqui, né? Eu sempre digo esses exemplos, né? Essas coisas, porque é o que eu vivo. E sempre quando outra pessoa sobe, né, e diz sobre a sua vida, sobre tudo que passou, e se a gente for falar com cada um aqui, tem gente que está hoje aqui passando pressão. Amém? E teve por muitas vezes passando pressão, e correndo, e pulando, e louvando, e não deixando de vir. E às vezes a gente pode olhar aquelas pessoas e julgar elas de certa forma. Amém? E eu não estou dizendo que nós devemos concordar com tudo, mas eu estou dizendo que hoje nós estamos falando de unidade e amor. E que eu e você possamos olhar o próximo com mais amor. Com mais zelo, com mais cuidado. Antes de apenas dizer, olha, nem quero me envolver. Para ser igual, eu não quero. Não, eu acho isso de verdade, para mim, não resolve. Glória a Deus por isso. Só que isso pode estar te limitando, ou te distanciando de viver o que você tem para viver em unidade. Aleluias. Eu estou dando um exemplo da igreja. Amém? Mas que cada um saiba, né? Vamos lá. Onde eu vou? Aleluias. Vocês estão comigo? Unidade e amor se completa, eu coloquei. Porque nós não vivemos em unidade sem amor. Nós não vamos conseguir viver em unidade sem amar uns aos outros. 1 Coríntios 12, eu queria ler com vocês. Estou quase no fim. Primeira Coríntios 12, 17. Primeira Coríntios 12, 17 diz assim, ó. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Glória a Deus por isso. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que passarem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem menos dignos no corpo. A estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimentos de especial honra. 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário,
Cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Aleluias. Eu queria dizer com esse versículo que você, membro, é muito importante. Aleluias. Você é muito importante para o corpo. Aleluias. Só voltou aquela musiquinha. Somos unidos. Eu sei cantar, né, Bel? Se fosse você. Esses dias... Olha lá, sabe? Da época deles. Esses dias a Jane ministrou aqui, ela disse uma coisa que nós precisamos celebrar a presença. Eu sei que eu e você somos muito importantes para o corpo. E nós somos muito importantes mesmo para o Senhor. Eu digo isso por conta de várias coisas que nós lemos. Em João 3,16 diz isso, né? Que ele deu o filho dele por nós. Então, se ele deu o filho dele por nós, é porque nós somos importantes. Amém? E ele sabia que hoje nós estaríamos aqui. A Bíblia diz que ele já foi no nosso futuro, já sabia todas as coisas. Amém? Mas sabe, amados, assim como a Jane disse, nós precisamos celebrar a presença. Amém? Porque o que acontece? Como que eu posso dizer? Você é importante para o corpo. Nós somos um corpo bem ajustado, Cristo é o cabeça. Amém? Só o que acontece? Muitas partes do corpo, por muitas vezes, estão dispersas. E você é muito importante, mas o Senhor quer ter comunhão com você. Aleluias. Vocês vão continuar me amando, né? Vocês sabem que crente não mente. Qualquer coisa, domingo nós trocamos o cálice. Vocês vão trocar lá na salinha que eu estou no DI. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós podemos sim viver, né, em unidade. Só que para que essa unidade seja melhor, seja mais constante, nós possamos ver essas coisas que nós lemos aqui, nós precisamos ter uma vida com o Senhor. Uma vida consagrada com o Senhor. Uma vida de leitura, de busca, de oração. Sabe, amados, porque se eu e você, a gente vem aqui na quinta, no domingo, e é como se a gente fosse trabalhar num trabalho home office. Não tem contato com o patrão. Amém? Já pensou? Você está aqui servindo uma escala sem ter contato com o dono da casa? Por muitas vezes, sabe, amados? Porque estar na mesma casa nem sempre é estar na mesma causa. E é necessário que nós tenhamos essa comunhão com o Senhor para que a unidade venha a ser melhor. Porque se nós temos comunhão com a palavra, se a gente ora, busca, eu não estou dizendo para a gente, sabe, mais um pouquinho por dia que seja. Porque se você também trabalha em algum departamento, e você não tem uma consagração, se você não tem uma vida alinhada, vocês vão me amar, né? Mas se você não tem uma vida alinhada com o Senhor, se você não tem uma vida com Ele, você está em um departamento, você está comprometendo todo aquele departamento. Aleluias. Eu sei que muitas coisas não é difícil de falar, mas também não é bom de falar, mas também não é bom de ouvir. Mas se nós entendemos que nós temos que ter uma comunhão com o Senhor, estar sensível ao seu Espírito, ter um momento de oração com Ele, de leitura da palavra, vai ficando ainda mais sério. Nós vamos entender que colocar a mão no arado nós não podemos colocar de qualquer jeito. Você já pensou a minha vida e a sua vida comprometendo todo um departamento? Aleluias. Aline, o que isso tem a ver com unidade? Tudo. Porque se nós estamos sensíveis ao Espírito, pode vir, você está, mudece até, sabe? Põe no mudo ele. Você entendeu? Vamos evitar atritos e conflitos e excessos de comunhão. Amém? Aleluias. Eu estou terminando. E eu creio que nessa noite, eu queria que você saísse daqui pensando nisso. Eu preciso alinhar a minha comunhão.
para que a minha unidade venha a ser mais palpável, mais fácil. Eu preciso ter sede de ter comunhão com o dono da casa. Aleluias. Aqui eu acho que a única pessoa que trabalha home office é a Bel, né? Você nem vê seu patrão direito, né, Bel? Aí você pensa, você vem trabalhar home office. Só está servindo. E não tem comunhão. Não tem contato com o patrão. Amém? Aleluias. Uma vida desalinhada compromete todo um departamento. Mas isso você pode pensar também na sua vida. Uma vida desalinhada, sem a palavra como centro. Você pode comprometer a sua vida como mãe, a sua vida como pai, uma empresa, um emprego. Amém? Coisas podem ser comprometidas por conta disso. Igual o pastor deu exemplo no domingo. O povo do deserto. Deus só faltou pôr tudo enfileiradinho. Ele estava que nem quando você toca galinha. 40 dias só, vocês vão chegar lá na terra prometida. E aí, de repente, eles estavam indo. E aí eles começaram a murmurar, a falar coisas, e eles se dispersaram daquilo. E por muitas vezes nós podemos achar que nós estamos indo para o caminho. Você já pensou naquele grande dia você escutar, nem te conheço. Eu não. Né? Eu não. Não, mas pode ser. Pode ser que naquele grande dia você chegue e você escute, nem te conheço. Mas seria muito melhor você chegar e escutar do Senhor, servo bom e fiel. Aleluias. Obrigada, Pai. Esses dias eu fui numa reunião. Pantufa passou longe. Foi havaiano de pau. E aí, amados, foi dito algumas coisas, né, nessa reunião. E aí, no meio delas, foi dito assim, ó. Parafraseando a Aline, revista atualizada, foi dito assim, ó. Se você não estiver satisfeito, pegue seu banquinho e saia de fininho. Aleluias. Mas sabe, amados, que no outro dia eu fui conversar com uma mulher de Deus que estava nessa reunião. E nós começamos a conversar e ela disse, nossa, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar naquilo. E eu, nossa, eu também nisso. Eu também naquilo. E nós ficamos ali conversando durante um tempo e definindo coisas. Como se a reunião fosse... Não, como se nós fôssemos fazer a reunião depois. Como se fosse como fala depois? Não, aquela réplica? Não. Como se fosse depois a gente ter aquele tempo para falar, né? Mas sabe, amados, com tudo. No tudo, diante de Deus mesmo. A minha alma, acho que levantou, pegou o banquinho e saiu. Mas o meu corpo e o espírito ficou ali. Não, é brincadeira. Mas no tudo, eu não pensei em pegar o meu banquinho e sair de fininho. Eu queria chamar o louvor para cá. Eu não pensei. Sabe por quê, amados? Porque é o que eu estou dizendo. Tantas coisas nós já passamos. Por tantas coisas nós já vivemos. Se você for fazer agora, ó, faz um 360 aí na sua vida. Você vai falar, nossa, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me sustentou o Senhor. Essa semana eu escutei de uma mulher de Deus e ela disse assim para mim, desistir não é mais uma opção. Aleluias. E que essa frase dela possa ficar para mim e para você hoje. Desistir não é mais uma opção. Você já foi longe demais. Você já chegou longe demais. E ele deixou todo um respaldo aqui, ó, para que nós vivamos em unidade, em amor. E tudo que você precisar tem aqui. Aleluias. Sabe? Ele não quer que você seja um funcionário home office. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter contato com você. Para que ele venha te ajudar, te orientar e dizer, olha, vamos por esse caminho. Vamos por aquele caminho. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Você já foi longe demais para desistir. Você já pensou tudo aquilo que eu contei aquele dia. Mas um pouco que eu contei hoje. Se eu for passar o microfone, eu sei que muitas pessoas têm milagres e coisas para contar neste lugar. Coisas e milagres que o Senhor fez e que você pode olhar e dizer, nossa, é Deus purinho. Só poderia mesmo ter sido o Senhor. Aleluias. Então hoje nós aprendemos que andar em unidade e amor é um desejo direto do coração de Deus. Aleluias. Não é concordar com tudo. Amém?
mas é ter um olhar de amor, um olhar de menos julgamento. Aleluias. Você já chegou muito longe para desistir. Nada de desistir. Os melhores dias ainda estão diante de você. Aleluias. Os seus melhores dias estão diante de você. Aleluias. Eu creio. E sabe, depois que eu disse que uma vida desalinhada pode comprometer todo um departamento, pode ser que passou pela cabeça de alguns assim, então não quero. Vou entregar a minha camisa, vou pegar o meu banquinho e sair de fininho. Mas não faça isso. Coloque como propósito, ainda mais agora, na primeira quinta-feira, o primeiro culto de quinta-feira do ano, né? Nós estamos no começo do ano. Coloque como propósito de crescer e avançar no Senhor. Aleluias. Eu vou avançar, Senhor. Eu vou cumprir o que o Senhor tem. Eu vou fazer o que o Senhor tem. Aleluias. Aleluias. Obrigada, Pai. Kézia Galo falou uma frase que eu anotei aqui, ó. O Evangelho é um fio vermelho que une toda a Bíblia. Um Deus que persegue o homem até trazer ele de volta à comunhão. Aleluias. Para, porque daí ele não precisa ficar perseguindo você. Fica mais fácil dele pegar. Amém? O Evangelho é um fio vermelho que une toda a Bíblia. Um Deus que persegue o homem até trazer ele de volta à comunhão. O Senhor quer ter comunhão com você. Ele quer que você seja sensível às direções, sensíveis ao Espírito. Aleluias. Ele quer que você, assim como diz em Apocalipse, se renda. Se estiver fora, volte ao primeiro amor. Não tem problema. Não tem problema. Onde você estiver, se você precisar largar tudo e voltar, volte. Amém. Se precisar renunciar a coisas, renuncie, amados. Não tem nada melhor do que servir ao Senhor. Não tem nada melhor do que ser chamado de filhos. Não tem nada melhor, amados, de saber que você é salvo. Aleluias. Eu escrevi algo aqui sobre salvação e eu queria ler para vocês. Aleluias. Eu estou encerrando. Obrigado. Pode se colocar de pé. Você é salvo, amém? Amém. Ó, salvação, eu tirei foto. Eu tirei foto aqui com a minha letra, é só Jesus. Mas deixa eu te falar, ó, salvação se fundamenta no amor, se revela na graça e se consuma na comunhão. Aleluias. Tem salvo aqui? Amém. A salvação se fundamenta no amor, se revela na graça e se consuma na comunhão. Obrigada, Jesus. Aleluias. O louvor vai cantar uma canção. E que nós possamos fazer valer a nossa unidade. Amém? Vamos orar, declare algo sobre a vida do seu irmão. Os ministros da casa podem sair do seu lugar, orar por alguém, entregue uma palavra, um abraço, algo que você tenha. Aleluias. Faça assim como nós lemos muitos versículos. Sabe, essa unidade se fazer manifesta sobre esse lugar. Muitas vezes nós não temos muita coisa para entregar, não. Você que é profeta, você que não é. Amém? Muitas vezes nós não temos muitas coisas mesmo para entregar. Mas faça valer a unidade. Faça valer o amor. Aleluias. Obrigada, Pai. Aleluias. Amém, amados. Graça e paz, queridos. Amém. Aleluias. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, amados. Palavra abençoada, amém? Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Vamos estar falando de dízimo e oferta, amém? Amém. Amém. Aleluias. Queridos, falar sobre dízimo e oferta é algo já bem estabelecido dentro do nosso coração. Eu quero estar falando para vocês o que está escrito no livro de Mateus 6,
Mateus 6, 31, 32, 33 e 34. A palavra do Senhor fala assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procura todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, amados? O que nós aprendemos com isso, queridos? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Amém? Eu tenho certeza que pessoas que entraram aqui nesta noite preocupados. Como que vai ser? Como que vai pagar? Como que vai acontecer? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele fala comigo, com você nessa noite, amados. Amém? Não fique preocupado. Como que vai ser? A Aline acabou de falar, o Senhor Ele já visitou o nosso futuro. Amém? Mas aqui Ele dá uma instrução para mim e para você. Mas busque primeiro, repete comigo, em primeiro, o reino de Deus. Repete comigo, o reino de Deus. O reino de Deus é para eu e para você buscarmos em primeiro. Amém, queridos? E a palavra do Senhor fala, amado, que nós temos que desejar mesmo as coisas do alto. Amém? Deseja as coisas do alto. Nosso primeiro desejo do nosso coração é as coisas do alto, é as coisas do reino. E quando o nosso coração ele queima com essa verdade, amado, as coisas materiais que aos gentios estavam todos preocupados, como é que nós vamos comer, como é que nós vamos vestir, como é que nós vai ser, como é que vai acontecer, o Senhor falou assim, não se preocupe com isso. Porque isso aqui, eles estão pedindo. Você não precisa se preocupar. Se preocupe em buscar o meu reino em primeiro lugar. E todas as nossas necessidades, amados, já estão supridas em Cristo Jesus. Amém? Porque em Efésios 3:20, amado, ele fala que ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas o reino tem que queimar aqui dentro em primeiro lugar. Amém? Esse reino, amado, cheio de amor, que a Aline acabou de falar, de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão. Amém? Num culto como esse, olha as cadeiras, estão vazias. Cadê os irmãos que estavam aqui no domingo? Não é preocupante? É preocupante, amados. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aqui ele instrui, não se preocupe com as coisas aqui deste mundo. Porque a vinda do Senhor, ele virá como um piscar de olhos. E se nós não nos atentarmos para as coisas do alto, amado, o Senhor vai voltar e vai nos encontrar buscando as coisas aqui que vão ficar, que vão perecer. E aqui ele falou assim, não se preocupe com isso. Mas sim, em meu reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas você está falando de dízimo e oferta? Eu estou, amados. Porque ofertar e dizimar é um princípio de honra. Não pode ser peso. Amém? Não pode ser peso. Trazer as primícias à casa do Senhor, amado, é com alegria, não pode ser com peso.
Sabe por quê? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é Ele, é dele. Em nome do Senhor. Então, é literalmente você reconhecer, aleluia, que tudo que vem nas nossas mãos tem que ser um motivo de honra em você trazer aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É com honra, é com alegria, é com satisfação. O primeiro é do meu Pai. O primeiro é dele. É para Ele. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é Ele que me dá, é Ele que proveu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Não é com a força do nosso braço. Não é. Muitos pensam que é. Mas a sua saúde, o seu vigor, a sua inteligência é o Senhor que te deu. É Ele que nos levanta todas as manhãs, amados. Aleluias. Os irmãos podem estar passando, os diáconos podem estar passando em nome de Jesus. Você que vai dizimar e ofertar, dê um sinal com a sua mão, por favor. Você que vai fazer via Pix, temos a nossa chave Pix aqui, nosso QR Code, amém? Aleluias. Se você não trouxe, você pode estar pegando envelopes, aí você já traz no sábado ou no domingo. Amém, amados? Não esquece, você que vai fazer o Pix, de passar o comprovante para a diaconisa Aline, em nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluias. Que essa verdade, amado, possa ser queimar no seu coração. Aleluias. Que tudo que eu faço para o nosso Pai, tudo aquilo que nós vamos fazer, prover para este ministério, amado, é em forma de honra e gratidão, em nome do Senhor. Amém? Aleluia. Levante seu envelope, por favor, vamos estar orando. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos meus amados, que entenderam, ó Pai, o princípio de dizimar e ofertar. E eu declaro muita leveza na vida deles fazendo isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro, ó Pai, as tuas bênçãos sendo liberadas. Eu declaro, ó Pai, essa semente caindo num bom solo. E ela produzindo, ó Pai, produzindo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Essa semente, Pai, ela vai brotar, Senhor, ela vai crescer e ela vai dar muitos frutos, em nome de Jesus, assim será. Pode trazer, queridos, com muita alegria. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Amém, amados? Amém, queridos? Foi uma honra cultuar com vocês. Amém? Queridos, eu quero estar encorajando a igreja, em nome de Jesus, a estar convidando pessoas para estar aqui. Um dia, essa palavra ela chegou de graça a você. Você não pagou pela sua salvação. Um dia Deus usou alguém para levar essa palavra a você. Então, leve você essa palavra para alguém. Sábado, a partir das 19h30, amados. O Fábio Pozan vai estar aqui trazendo a palavra. Vai ser um encontro, né, de bandas Cuputim e daqui. Então, convide pessoas para estar aqui. Convide aí seus amigos, estejam aqui em nome de Jesus. E domingo, a partir das 9 horas, fortalecendo a visão lá em Guaratinguetá. E a partir das 18 horas, aqui, culto de ceia. Convide pessoas, encoraje pessoas para estar aqui em nome do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Vão na prática da palavra. Dê um abraço no seu irmão aí. Amém? Aleluias! Glória a Deus.